Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num momento assim vibrante e talvez um pouco esquecido da nossa história, a Revolução Pernambucana de 1817. Temos umas fontes ótimas aqui, umas transcrições de vídeos que olham para esse evento de jeitos bem diferentes. A ideia é entender o que foi essa revolução, por que justo em Pernambuco, quem estava nessa, o que eles queriam de verdade e, puxa, por que durou tão pouco, né? Uma fonte até diz que foi a única e verdadeira revolução do Brasil, mais radical que outras famosas. Interessante isso. Vamos investigar. Vamos sim. É essencial olhar para o contexto de Pernambuco naquele momento. Como as fontes mostram bem, era um ponto nevrálgico da colônia, sabe? Tanto na economia quanto na política. Entender 1817 ajuda a gente a decifrar muitas das tensões dos sonhos que agitavam o Brasil ali pertinho da independência. Certo. Então, para começar, Pernambuco não era um lugar qualquer, né? As fontes lembram que foi um dos primeiríssimos centros coloniais e dos mais ricos. Potência no açúcar desde lá do século XVI, com aquele famoso solo de Massapê. Exato. E depois ganhou força também com o algodão, que era, assim, fundamental para a Revolução Industrial na Inglaterra. Sem contar que o território era imenso, né? Pegava o que hoje são vários estados. E tinha um sentimento local forte, um orgulho, um nativismo, né? Uma fonte até cita o historiador Evaldo Cabral de Melo. Ele sugere que a expulsão dos holandeses, lá no século XVII, mesmo sendo mais complicada historicamente, criou um imaginário de autonomia. Isso. Aquela ideia de que Pernambuco se livrou dos invasores meio que por conta própria, sabe? Isso alimentou um desejo por mais autonomia em relação a Portugal. Aí tá, chega 1808, família real portuguesa desembarca no Rio, e aí o jogo vira completamente. O Rio vira o centro de tudo e as outras capitanias, especialmente Pernambuco, é que pagam a conta. Exatamente. As fontes falam muito dos impostos altos, tem até um imposto específico que mencionam para bancar a iluminação a óleo de baleia lá no Rio, enquanto Recife e Olinda continuavam no escuro. Imagina só a sensação de abandono, de exploração, devia ser revoltante. Com certeza. E some a isso uma crise econômica feia. Uma das fontes detalha uma seca terrível em 1816 que, nossa, devastou a agricultura. E ainda tinha a concorrência do açúcar da Jamaica, do algodão dos Estados Unidos, apertando os produtores locais. O clima era de muita insatisfação. Um barril de pólvora mesmo. E as ideias circulando, né? Iluminismo, Revolução Americana Francesa, essas ideias de liberdade, república, direitos, tudo isso circulava principalmente, parece, em sociedades secretas, tipo a maçonaria e no seminário de Olinda. Esse seminário parece ter sido um polo importante, né? Fundamental. O Seminário de Olinda é muito apontado como um centro difusor dessas ideias. E havia também uma rejeição crescente aos portugueses nos cargos altos, os chamados marinheiros, né? E a falta de liberdade de imprensa. A imprensa régia controlava tudo, não dava para criticar abertamente. Então era orgulho ferido, crise na economia, imposto alto, tudo centralizado no Rio, ideias novas chegando e sem poder falar nada. Um caldeirão pronto para explodir mesmo. Perfeito. Esse era o cenário. Ok, o palco estava montado, mas e as pessoas? Quem eram as caras por trás disso? As fontes trazem umas figuras bem interessantes. Tem o Domingos José Martins, Ah, sim? um comerciante capixaba, estudou na Inglaterra, voltou cheio dessas ideias iluministas. Uma fonte até diz que ele andava abraçado em pretos e pardos. Isso sugere uma visão de igualdade bem avançada para a época, né? Sem dúvida. E tinha muito religioso envolvido, tanto que chamaram de Revolução dos Padres. Nomes como o Padre João Ribeiro e o Frei Caneca, que vai reaparecer depois. Muitos ligados ao Seminário de Olinda, como você falou, eram padres mais engajados com o povo. Diferente, talvez, da alta cúpula da igreja. Militares também entraram, né? Como aquele capitão José de Barros Lima, o Leão Coroado. Isso. E do outro lado tinha o governador nomeado por Dom João, o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. As fontes assim não pintam um quadro muito bom dele não. Dizem que era meio hesitante.
talvez um pouco inepto para lidar com aquela fervura toda. E aí a coisa estoura. Dia 6 de março de 1817, o governador descobre a conspiração e manda prender todo mundo. E aqui a história fica quase cinematográfica, pelo que as fontes contam. Fica mesmo. O tal Leão Coroado recebe voz de prisão de um brigadeiro português. E aí ele reage na hora. Puxa a espada e mata o brigadeiro ali mesmo. Esse ato meio que precipitou tudo, né? A revolução era para ser depois. Exatamente. Foi um ato impulsivo que acabou antecipando os planos. Mas essa reação imediata também impediu que a conspiração fosse abafada antes de começar, como aconteceu em Minas Gerais, por exemplo. Com a morte do brigadeiro, outros militares aderiram rápido. E tomaram Recife. Tomaram Recife. O governador fugiu para o Forte do Brum e depois foi mandado embora para o Rio. E aí o passo mais ousado de todos. Declaram Pernambuco uma república independente do Brasil. Caramba, isso em 1817 é muito forte. Começaram a montar um governo provisório, criar uma lei orgânica. Isso, uma espécie de constituição provisória. E essa lei orgânica era, de sim, totalmente inspirada no iluminismo. Previa a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário, liberdade de imprensa, liberdade de culto, embora o catolicismo fosse oficial por causa dos padres, né? Até bandeira nova eles fizeram, que inspirou a de Pernambuco hoje. Exato. E tentaram buscar apoio fora. Conseguiram alguma adesão de capitanias vizinhas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas o que chama muito a atenção nas fontes é a ambição internacional. É quase coisa de filme. Aquela história de resgatar Napoleão? Essa mesma, resgatar Napoleão Bonaparte, que estava exilado lá na ilha de Santa Helena, que, geograficamente, pensando bem, era mais perto de Pernambuco do que da Europa, né? A ideia era trazer ele para lutar junto. Surreal. E ainda mandar um emissário, o Cruz Cabugá, para os Estados Unidos. Ele chegou a conversar com autoridades americanas buscando reconhecimento, apoio. Os Estados Unidos, de olho no algodão de Pernambuco, acabaram instalando o primeiro consulado deles na América Latina, lá em Recife. Deram um apoio discreto, parece. Uma república independente iluminista querendo resgatar Napoleão, negociando com os Estados Unidos. Que enredo! Mas as fontes também mostram uma contradição enorme aí no meio, né? Ah, sim. E essa talvez seja a chave para entender os limites dessa revolução. Apesar de todo o discurso de liberdade e igualdade inspirado no iluminismo, a escravidão continuou lá intocada. Ué, mas e as ideias de igualdade do Domingos Martins, por exemplo? Pois é. Figuras como ele podiam até ter ideias mais radicais, mas a base econômica do movimento, principalmente os grandes senhores de engenho, os donos das terras de açúcar, esses não aceitavam abrir mão da mão de obra escrava. Era a base da riqueza deles. Então, a liberdade que eles queriam não era para todo mundo. Definitivamente não. Manter a escravidão foi um limite claro. Foi uma concessão à elite agrária que, em parte, financiava a revolução. Uma fonte até fala dos batalhões de negros, os Henriques, e de uma tentativa de um tenente de integrá-los como homens livres no exército. Mas os proprietários barraram. Isso mostra bem a tensão, né, entre os ideais de alguns e a realidade social da época. Entendi. Essa contradição deve ter gerado problema interno também, imagino. E no Rio? Como a coroa reagiu a tudo isso? A reação foi imediata e duríssima. Dom João adiou a própria aclamação como rei, a chegada da princesa Leopoldina foi adiada, a ordem era uma só: esmagar a rebelião de qualquer jeito. Mandaram tropas. Sim, tropas de Portugal, tropas da Bahia sob o comando do Conde dos Arcos, cercaram Recife por terra e mar. E com aquela economia focada em exportação açúcar e algodão, o bloqueio deve ter sido fatal. Faltou comida rápido. Exatamente. Uma fonte destaca isso. A falta de comida por causa do cerco e da monocultura minou a resistência rapidinho. A fome virou uma arma contra eles. E aquela república que sonhou tão alto durou pouco mais de 2 meses. Uns 70 dias.
Em maio de 1817, as tropas da coroa entraram em Recife. E a repressão depois? Os relatos são de que foi bem pesada. Extremamente pesada, seguindo o padrão da época para servir de exemplo mesmo, sabe? Para ninguém mais ter a mesma ideia. Prisões aos montes, tortura, execuções, enforcados, fuzilados, que eles chamavam de arcabuzados. Nossa. E o tratamento aos corpos dos líderes foi terrível. Esquartejamento, cabeças e mãos expostas em praça pública, para aterrorizar mesmo. Uma fonte descreve o corpo do vigário Tenório sendo arrastado pelas ruas de Recife. Que horror. E as figuras principais, que fim levaram? Bom, Domingos Martins foi fuzilado na Bahia, o padre João Ribeiro se matou para não ser preso, o Frei Caneca foi preso, mas curiosamente depois foi perdoado. E ele volta à cena na Confederação do Equadão em 1824, né? Mostrando que as ideias persistiram. E a Bárbara de Alencar, lá do Ceará. Presa também. Já o Cruz Cabugal, que foi para os Estados Unidos, esse conseguiu escapar. Teve até uma carreira diplomática depois. E além da violência contra as pessoas, Pernambuco, a província, também foi punida, certo? Sim, claramente. Teve punição territorial. A comarca de Alagoas, que ficou do lado da coroa na maior parte, foi separada de Pernambuco. Virou uma capitania independente. Foi um prêmio pela lealdade e um jeito de enfraquecer Pernambuco. E depois, já no Império, Pernambuco perdeu mais um pedaço de terra para a Bahia. Olhando para trás agora, apesar de ter sido derrotada, durado pouco, qual o significado dessa Revolução de 1817? Olha, foi um marco, sem dúvida. Como as fontes mostram, foi a única rebelião daquele período que realmente saiu do papel da conspiração e chegou a formar um governo republicano independente, mesmo que por pouco tempo. Ela mostrou a profundidade do racha entre as elites locais e o poder lá do Rio. E mostrou a força que as ideias iluministas já tinham aqui. E ajudou a criar essa imagem de Pernambuco como terra altiva, contestadora, né? Não é por acaso que o 6 de março é a data magna lá, o feriado mais importante. As sementes de 1817 certamente influenciaram outros movimentos, como a Confederação do Equador logo depois. Exato. Mas o que talvez seja o mais fascinante, e as fontes nos fazem pensar nisso, é o contraste, né? De um lado, ideias tão avançadas, república, liberdades, separação de poderes. Do outro, a realidade dura da escravidão sendo mantida, por causa dos interesses econômicos. Uma das fontes até levanta uma questão. Será que tinha base social e educacional suficiente no Brasil daquela época, com tanta gente analfabeta, para um projeto iluminista tão radical vingar contra uma monarquia absolutista e violenta? É uma pergunta muito boa. A Revolução foi liderada por uma elite, né? Intelectuais, comerciantes, padres, militares. Mas talvez tenha faltado essa conexão mais forte com o povão ou as condições materiais mesmo, para essas ideias aguentarem o tranco da repressão. O que nos leva a uma última provocação, talvez. Até que ponto o sucesso de um movimento que quer mudar tudo depende só das ideias bonitas? Ou depende mais das condições reais, sociais, econômicas, culturais daquele lugar, daquele tempo? E como que estruturas muito fortes, como era a escravidão ali, podem limitar ou até sabotar essas vontades de mudança? É uma pergunta que vale para muito além de 1817, né? E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa sobre a Revolução Pernambucana de 1817, olhando para as diferentes visões que as fontes trouxeram hoje. Uma história de muita coragem, ideias avançadas, mas também de contradições bem dolorosas e um fim trágico. Mas que deixou marcas, sem dúvida. Com certeza. Um episódio complexo, mas fundamental para a gente entender as forças que moldaram o Brasil, as tensões regionais, a disputa por diferentes projetos de país que vem de longe. Esperamos que essa exploração tenha sido interessante e tenha deixado aquele gostinho de quero mais. Até a próxima!